com vocês, o premeditador do futuro. Olá, amigos, bom dia, boa tarde, né? Boa noite ou boa madrugada para vocês. Eu sou o premeditador do futuro, o antigo inimigo da safadeza. Foi mudado o nome, por quê? Porque o nome foi mudado. Ele foi mudado porque advogados chegaram até mim, que eu também tenho companheiro, eu sou uma pessoa que tenho advogados ao meu lado, né? E graças a Deus esses advogados vendo, como é que é o nome? Eu sou instrumento de Deus, eles viram, olha, eu orientaram, olha rapaz, negócio de inimigo da safadeza vai dar problema, né? E eu orei muito a Deus e o advogado, olha, você fala coisa premeditada, né? E a minha produtora também, minha consultora, falou assim, olha, futuro, você fala sobre o futuro, mas é uma premeditação, aí foi com o premeditador do futuro. Mas eu continuo sendo o inimigo da safadeza. Só o nome que mudou para premeditador do futuro. E vamos falar delongas sobre a idolatria. O primeiro sintoma que caracteriza a safadeza. Se lembra dos 10 sintomas que caracterizam a safadeza? Vai ter uma regravação para poder tirar o título. E eu estava observando, é algo muito profundo, é idolatria. Porque tudo acompanha ela. Eu estava estudando muito sobre ela. E tudo tudo que afasta a pessoa de Deus é idolatria. Né? Por exemplo, a pessoa coloca algo acima de Deus, ou algo acima da vontade de Deus. É idolatria. E a palavra, o conceito de idolatria em si, é tudo aquilo que se coloca acima de Deus ou da vontade de Deus. Tudo, qualquer coisa que você coloca acima da vontade de Deus ou de Deus, é idolatria. Muitos crentes evangélicos, muitas denominações, se diz ser evangélicas, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, religiosas, de algum segmento, eles, brigam com muitas pessoas do axé, brigam com muitas pessoas do catolicismo, principalmente do catolicismo, brigam com pessoas de outras religiões, dizendo assim, que contra as imagens e as esculturas, mas não abre os olhos para o verdadeiro foco da idolatria. Idolatria não é um pecado físico, é um pecado abstrato. Ele não é físico, ele é abstrato. E tem evangélico, e tem, pastores, obreiros, bispos, presbíteros, diáconos, dirigentes, estão sendo idólatras e não sabem. E essa parte nós vamos falar muito, porque esse estudo é muito longo sobre a idolatria, né? E tudo que você colocar acima da vontade de Deus é idolatria. Mas também não fique usando de malícia, você que está desviado, você que não tem nenhuma religião e vive uma vida errada contra a vontade de Deus, não use de malícia para dizer, eu não vou para a igreja, eu não vou ser cristã, eu não vou servir a Deus por causa do erro dos outros. Porque isso é malícia e, como sempre digo, Deus não é otário. Deus não é otário. Não use de malícia por causa do erro dos outros, não. Porque a salvação é individual, viu, querido? Ouviu, minha amiga? Viu, meu amigo e minha amiga? A salvação é individual, depende de você, tá? Então, desse estudo não é para meter o pau
nem crente não, tá vendo? É para falar sobre os todo de tudo. Então, o problema, a idolatria, ela, como é que é o nome? Quando no outro estudo, no outro vídeo, eu vou falar sobre a segunda parte. Eu estou falando sobre o conceito dela, a introdução dela, né? Que significa tudo aquilo que você coloca acima da vontade de Deus. Quer ver uma coisa? Uma droga. Qualquer droga que você coloca acima da vontade de Deus é idolatria. Uma paixão, principalmente vocês que são jovens, se apaixona por um cara, você se apaixona por uma mulher, você que é homem, e tira o seu foco de Deus. Em vez de ouvir a voz de Deus, Deus até com aquela pessoa, mas a pessoa, só que a palavra daquele homem é mais importante. Aquele homem tem um papo, aquele homem tem um gesto, aquele homem chega, é mais importante do que o amor de Deus em sua vida. É a mesma coisa você que é homem, né? Aquela mulher, né? Ela é mais importante do que Deus. Você passa a ouvir o que ela fala e você não, como é que o nome, pensa no seu futuro. Então o que é que acontece? Isso é que é a palavra idolatria. Tá entendendo? Tudo aquilo que é acima da vontade de Deus. A Bíblia fala em Deuteronômio 28, né, sobre a obediência a Deus. Todo aquele que obedecer à voz do Senhor teu Deus e seguir os seus estatutos, as bênçãos virão e te alcançarão. Mas todo aquele que não obedecer à voz de Deus, as maldições virão e alcançarão. Simplesmente assim, né? Mas estamos na introdução, depois vou falar sobre a segunda parte da idolatria. Você não pode, de alguma maneira, colocar algo acima de Deus ou da vontade de Deus. Você tem que buscar estar ligado a Deus. E se você está gostando de uma pessoa e está deixando Deus de lado, infelizmente, Lúcifer vai te enganar. Se você não acordar. Porque essa mensagem é você acordar. Se você é a mesma coisa, você estiver gostando de uma pessoa e botar Deus de segundo plano, você que é homem, Lúcifer vai te enganar. Então você tem que fazer o quê? Fazer o que agora? Largar esse Deus. Larga esse Deus. Ah, eu tenho Deus, eu sirvo a Deus. E fazendo a vontade de Lúcifer, com as concupiscências da carne, como está escrito em Gálatas 5, 16 e diante. Você lê sobre essa passagem, livro de Gálatas, Epístolas Paulinas, no Novo Testamento, né? Você vai ler sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Está entendendo? As obras da carne e as obras do Espírito. É simplesmente assim. Não tem esse negócio de balela para servir a Deus. Não tem esse negócio de tanta... Não, só é você se posicionar. Só é você largar o pecado. Só é você deixar esse Deus, deixar essa droga, se desprender e se lançar nos braços de Deus e não voltar mais atrás. Derruba o Deus que está dentro de você. Outra coisa, a idolatria... A primeira idolatria a ser derrubada é de dentro de você. É a primeira idolatria. E aqui está a palavra de Deus. Não procure ouvir as tradições. Procure se aprofundar, examinar as Escrituras em nome de Jesus. Então nós concluímos hoje, nesse vídeo, o primeiro estudo da idolatria. Ela tem 4 divisões. São 4 divisões. Nós estamos na primeira, que é a introdução dela. Vamos ver a segunda divisão. E a segunda divisão, o que é idolatria? A idolatria mostra para você. O que a idolatria mostra para você? Ok? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenham um maravilhoso dia para todos, uma tarde, a madrugada. E que Deus abençoe a todos. E que põe em prática isso que você está falando, porque só terá vitórias aquele que obedece ao Senhor. Amém.